Pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui o nosso webinar da pós-graduação de Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica, né, do Inatel. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre o curso de Engenharia Clínica de pós-graduação, né, e para isso a gente está convidando, o nosso tema, na verdade, hoje inicial, que a gente vai trabalhar, ele está focado na Engenharia Clínica, né, no cenário pós-pandemia. A gente ainda está num cenário ainda que já saiu daquela onda muito forte, né, com um alto índice de mortes e tudo mais, por um cenário um pouco diferente agora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, não a pandemia em si, mas o que é a engenharia clínica, né, como é que ela desenvolveu aí ao longo desses 2 últimos anos, aí de 2020 e 2021, e um pouco para trás também, como é que a engenharia clínica vem crescendo nesse cenário, e o que a pandemia talvez tenha trazido de diferencial para que a engenharia clínica crescesse até mais hoje do que a gente está, do que nós estávamos prevendo, né, de como ela iria crescer durante os prazos, ao longo dos anos, né. E para falar um pouquinho sobre isso, para a gente conversar aqui, ter um bate-papo, o nosso convidado de hoje, então, nesse webinar vai ser o professor Fabiano Valias de Carvalho. Ele vai estar aqui com a gente, então, falando sobre o cenário pós-pandemia. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde, Juliano, boa tarde a todos. E vou só apresentar um pouquinho, Fabiano, falar um pouquinho de mim também, quem eu sou, né? Meu nome é Juliano Augusto Leite, eu sou professor hoje do curso de Engenharia Biomédica no Inatel e coordeno a pós-graduação de Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica no Inatel também. Atuei durante minha formação em Engenharia Elétrica, né? Depois eu fiz minha pós-graduação em Engenharia Biomédica e a partir dali eu atuei durante 10 anos dentro de uma unidade hospitalar no estado de Santa Catarina, na cidade de Lages, como engenheiro clínico, né? Paralelo a isso, sempre tive minha vocação para a área acadêmica, então sempre fui professor. Então, enquanto eu trabalhava durante o dia, tinha uma dupla jornada ali, à noite também estava trabalhando na universidade, voltado nos cursos de engenharia elétrica e engenharia de produção. E engenharia de produção talvez é um curso que está muito vinculado diretamente à engenharia clínica, ela utiliza as ferramentas da produção, e isso acabou me fazendo enxergar algumas coisas que eu no início não enxergava. E quando eu parei de trabalhar na engenharia clínica, eu fiquei mais alguns anos, 3 anos e meio, trabalhando na Philips Medical System, como na parte de engenharia de ressonância magnética e tomografia, como engenheiro de campo, né? Aplicando aqueles meus conhecimentos que eu já tinha com esses equipamentos em engenharia de campo mesmo, com a parte de manutenção, capacitação de pessoal, instalação de equipamento, né? E depois disso, desde 2019, estou no Inatel trabalhando como professor e como coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica. Vou apresentar para vocês, então, também o professor Fabiano. Fabiano já é coordenador do curso de graduação em Engenharia Biomédica do Inatel desde 2010. Ele ajudou a fundar o curso de Engenharia de Graduação, né? Engenharia Biomédica, curso de graduação em Engenharia Biomédica, e também o curso de pós-graduação em Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica desde 2006. E ele já coordenou, então, por 9 anos, né? E quando teve a oportunidade de 2006 e 2010 ali, o curso de graduação também deu certo e começou no Inatel. Coordena também o eHealth Innovation Center do Inatel, que é um centro de inovação e pesquisa do Inatel voltado para a área de engenharia biomédica. E também atua nas áreas, né, de eletrônica, rede de dados, processamento digital de sinais biomédicos e tecnologia assistiva, né? Ele integra a Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, o SBEB, desde 2016, e tendo coordenado a comissão de 2016 a 2018. Então, bem-vindo, Fabiano. É um prazer estar recebendo aí, nós somos colegas, né, trabalhamos juntos aí, mas é sempre bom a gente trocar informações, trocar essas ideias de engenharia clínica aí, principalmente para a gente ver muito na graduação, né, um profissional se formando e conseguindo aí um espaço no mercado de trabalho, mas aquele profissional que de repente não tem engenharia biomédica também, fazer uma especialização pode dar algumas qualificações para ele, né? Então, seja bem-vindo aí, boa tarde, fica à Obrigado, vontade aí para... é um prazer estar aqui. Eu vou jogar uma pergunta aqui balizadora, já que a nossa conversa hoje está voltada um pouco sobre o assunto da engenharia clínica, né? Nesse cenário pós-pandemia aí, depois de toda essa situação que aconteceu durante esses 2 últimos anos, e agora que as coisas estão começando a se regularizar um pouco, mas a gente ainda tem essa situação da pandemia, está presente, mas a gente aprendeu a conviver com isso, né? Mas no início, principalmente por ser uma doença respiratória, né? Isso envolveu, assim,
uma demanda muito grande de equipamentos biomédicos, né? Principalmente na parte de ventilação, monitorização, para pacientes que estavam entrando lá com um quadro clínico muito pesado em relação à parte pulmonar, né? E afetando diretamente só um ventilador pulmonar para poder reverter essa situação do paciente. E com isso a gente começou a ouvir falar isso na televisão, né, nas mídias e no tempo inteiro sobre esses equipamentos, mas talvez nem poucas pessoas às vezes para perguntar, né? Mas tá, esses equipamentos estão lá funcionando, a gente acredita que por estar lá funcionando, dando suporte para o paciente, né, fazendo a manutenção da vida desses pacientes, a gente consiga, né, garantir a confiabilidade desses equipamentos, né? Mas às vezes é uma pergunta um pouco forte fazer isso, mas será que esses equipamentos realmente são confiáveis? Será que está atendendo o paciente lá é confiável para o paciente que está ali, né? Será que alguma família, de repente, pode levantar alguma ação dizendo, olha, mas espera aí, o equipamento não deu conta ali do paciente e tal, mas né, será que a gente consegue com isso mostrar que esses equipamentos têm essa confiabilidade, têm essa qualidade toda, né? E é justamente aí que entra a engenharia clínica, né? Talvez muitas pessoas nem saibam que dentro de hospitais ainda existem engenheiros, principalmente voltados para a área de gestão, né, da tecnologia médico-hospitalar. Então, é justamente nesse ponto, né, que é importante a gente estar observando e vendo essas mudanças que a gente teve, né, desde lá do passado, né, a gente pegar ali 2000, no início da década de 2000 até agora, né, o que a gente pode enxergar, né, você que já coordenou o curso de pós, né, desde 2006, o que você percebeu nesse tempo todo, né, o que houve de diferença, né, Fabiano, desde 2006 até agora? Teve um crescimento na profissão, depois dessa pandemia agora, esse crescimento aumentou mais ainda, que demanda que está tendo, né? Que está mudando esse cenário aí, estão enxergando os engenheiros biomédicos, os engenheiros clínicos aí na verdade, a pós-graduação em engenharia clínica e engenharia biomédica com um olhar diferente, né? Não, com certeza. A gente acompanhou aí durante muitos anos, né, a evolução dessa profissão, engenharia clínica. Quando a gente começou a pensar nisso, lá no início dos anos 2000, a gente entrava nos sites de busca de emprego e não existia, né? Você não achava lá uma vaga para engenheiro clínico ou para engenheiro biomédico, né? Então, durante esse tempo aí, houve um crescimento muito grande, tanto na visibilidade, né, da profissão, quanto na oportunidade para os profissionais de engenharia atuarem na área de engenharia clínica, né? Então, hoje, quando você entra aí para buscar nos sites de busca de emprego, você tem inúmeras vagas lá de engenharia clínica, de engenharia biomédica, que há 16 anos não existiam, né? Então, isso foi uma evolução muito grande. E tudo é um processo de evolução. Então, quando não se tinha formalizado a engenharia clínica, quem que atuava no mercado de trabalho? Os profissionais, geralmente de engenharia, que eles aprendiam, né? E iam atuar na área hospitalar, né? E eles fizeram um trabalho muito bom, quer dizer, eles começaram a engenharia clínica, né? E com o passar do tempo, viu a necessidade de formalizar essa área, né? De ter uma especialização maior voltada para a tecnologia em saúde, né? Então apareceram os cursos de pós-graduação lato sensu, né? Depois, mais recentemente, os cursos de graduação em engenharia biomédica, né? Para poder suprir essa demanda de cada vez mais tecnologia presente no ambiente da saúde. Então, a gente vê em outras profissões, por exemplo, a odontologia, aconteceu isso, tinha lá o prático, né? E depois que apareceu a profissão da odontologia, né? Então, o prático, durante muitos anos, ele fez lá o trabalho dele, né? E depois necessitou lá a formalização. A mesma coisa aconteceu com vários ramos, inclusive a engenharia clínica, né? Quer dizer, vários engenheiros de outras áreas deram a sua colaboração, né? Muito boa, por sinal, né? Fizeram o seu papel, mas depois, né, os cursos vieram dar aquela especialização maior para o profissional. Então, as técnicas foram sendo desenvolvidas, as tecnologias cada vez mais sofisticadas, então foi necessário uma especialização maior. Então, a gente conseguiu acompanhar, nesses 16 anos aí que eu estive envolvido, um pouco mais que isso, a evolução muito grande nessa área de engenharia clínica, né? Mais recentemente, os cursos de engenharia biomédica, graduação, né, no Brasil, o primeiro foi lá em 2002, o Inatel lançou dele em 2010, começaram a colocar profissionais no mercado em 2007, né?
e a gente tem hoje mais de 1.000 engenheiros biomédicos formados na área de tecnologia, né? Então, é uma demanda que vai sendo suprida pelos profissionais que estão saindo da graduação também. Porque a engenharia biomédica, ela tem várias áreas, e uma das áreas, uma área muito importante da engenharia biomédica é a engenharia clínica, né? Então, o profissional que faz uma graduação, ou que faz uma graduação em engenharia biomédica, ou que faz uma graduação em outra engenharia, e faz depois a pós-graduação, ele vai atuar no mercado sem problema nenhum. Não, perfeito. E aproveitando já o gancho aí né, desse histórico aí que nós vemos, né, da engenharia, você acha que com essa pandemia houve alguma mudança na profissão, teve alguma modificação, ou deu um gás maior, né, um gás maior para essa profissão agora? Eu acho que teve essa modificação, não sei se você percebe isso agora, dentro desses 2 anos, na verdade a gente não saiu desse processo ainda, né, mas já dá para perceber alguma mudança assim, não? Não, com certeza. Pegando aí a sua pergunta balizadora, né? Será que os equipamentos estão preparados para atender a demanda, né? Então, com certeza, com a pandemia, isso aí ficou evidente, né? A necessidade de ter áreas de tecnologia funcionando corretamente dentro do ambiente hospitalar, né? Então, um processo que já era um processo de evolução constante dentro da engenharia clínica, ele foi acelerado pelo advento da pandemia, como aconteceu em diversas áreas aí, na área de TI, em tecnologia de informação, de software, né? E tudo foi antecipado, a própria área de educação, em função da necessidade imediata que a pandemia nos trouxe, né? E não foi diferente com a engenharia clínica. Então, muitos hospitais que não tinham lá o departamento de engenharia clínica, o setor de engenharia clínica, passaram a ter, viram a importância que isso aí tem, né? E aí, isso aí deu um salto muito grande, né? Então, com certeza, a pandemia veio dar visibilidade, né? E dar oportunidade para os profissionais atuarem na área de engenharia clínica, que é uma área muito importante, mas que é uma área que ainda tem muito a crescer no país, né? Então, como você disse, né? Será que os equipamentos estão preparados? Bom, se eles tiverem um bom acompanhamento, se eles foram bem especificados, se eles tiverem uma manutenção preventiva correta, se tiver um profissional acompanhando isso, eles vão estar preparados. Se não tiver, ele não vai estar preparado. Então, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com um veículo, né, um carro. Se você tem um carro e nunca dá manutenção nele, o dia que você precisa sair na estrada, é um risco, né? O carro pode apresentar um problema e gerar acidente, né? O equipamento médico, eletrônico, mecânico, não é diferente, né? Então, se você vai deixando, vai protelando e não tem um controle, não tem um acompanhamento daquele equipamento, daquela tecnologia, né, a hora que você mais precisa, ela não está funcionando, né? E a pandemia deixou isso aí bastante evidente. Então, com certeza, né, a pandemia colocou em evidência essa área, que é a área de engenharia clínica. E cada vez mais os hospitais, né, as instituições de saúde estão valorizando em ter uma engenharia clínica bem estruturada dentro do ambiente hospitalar, né? Que não é vamos dizer assim, uma despesa, né? Não é só um centro de custos, né? É um departamento que vai trazer economia, vai trazer segurança para o paciente, né? Vai trazer otimização de recursos, quer dizer, então, na verdade, é um investimento para que aquele investimento retorne, né, também financeiramente e, principalmente, na segurança do paciente que vai utilizar a tecnologia que está presente no ambiente hospitalar. Sim. Até aproveitando essa sua fala aí, eu lembrei de uma coisa também, né? Às vezes a gente pega engenharia clínica, a partir do momento que a gente faz uma boa especificação técnica, o equipamento é comprado, ele entra no hospital, a gente vai instalar ele caso necessite de um ambiente adequado, né? E acompanhar a vida útil dele ali com as manutenções preventivas de forma correta até o final da vida útil, ou quando aquela tecnologia se tornar obsoleta e não tiver mais para substituir, a gente comprar um novo, né? Isso aí pode durar 5 anos, 10 anos, depende de cada equipamento. Mas também importante como isso, né? Até o curso de pós nosso, né? O foco dele é engenharia clínica, mas ele também fala sobre engenharia biomédica. E a gente também nós temos que observar, né? Que ainda tem o antes disso, né? Que é toda a parte ainda, as indústrias que fabricam esses equipamentos, né? E que não é qualquer empresa hoje que pode simplesmente, vou montar um equipamento aqui no fundo de casa, aqui da minha oficina, para vender equipamento para o mercado na área de saúde, né? Em qualquer outras áreas também, mas principalmente na área de saúde. E o engenheiro biomédico, ele tem também essa desenvoltura, né? Essa habilidade, esse conhecimento para poder desenvolver também
equipamentos médicos hospitalares, né? Ele consegue fazer o desenvolvimento do equipamento e depois passar por todos os processos, né, dos órgãos regulamentadores que vão habilitar aquele equipamento a estar disponível no mercado para ser vendido, né? Então, o engenheiro clínico, quando vai comprar equipamento, a primeira coisa que ele tem que ver é se ele tem todos os registros, se ele passou na aprovação de todos os órgãos técnicos existentes aqui no Brasil. E o curso de pós acaba mostrando, né? A gente tem o conhecimento dessas áreas também aí, que isso também é de extrema importância, né? E até vejo que nesse cenário da pandemia, várias indústrias se aproveitaram, né, no bom sentido, né, dessa onda aí, para aumentar a quantidade de produção de equipamentos, como também de produzir equipamentos que talvez antes eles não produzissem, vendo ali uma oportunidade que o mercado ofereceu, né? Então, eu vi um crescimento grande de diversas empresas aí, desenvolvendo, por exemplo, ventilador pulmonar, monitor multiparâmetros, né, bombas de infusão, teve um aumento grande, e algumas empresas acabaram, né, indo também para o desenvolvimento dessa área. Lógico que não é simplesmente desenvolver um equipamento, mas é passar por todas as normativas, né, e regulamentações que aqui no Brasil são exigidas. E se essas empresas também quiserem vender, né, para fora do Brasil, tem que passar, né, na certificação SEI lá na Europa, FDA nos Estados Unidos, e assim vai. Então, acho que esse cenário de pandemia acelerou, né, esses processos, tanto da engenharia clínica, né, da área hospitalar, quanto também para esses produtos, né, para esses equipamentos. E aí, nesse contexto, né, você acha que no período, agora, vamos dizer assim, pós-pandemia mesmo, acabou, conseguimos, né, controlar isso de uma forma bem eficaz, bem efetiva, como é que você consegue enxergar a profissão, né, um engenheiro biomédico ali em campo, atuando dentro de um hospital ou no desenvolvimento de produto, como é que você vê o futuro da profissão de engenharia biomédica, né? A pandemia vai deixar um legado de implantação de novas tecnologias, de implantação de novas unidades, de contratação de novos profissionais, que vai se refletir na qualidade do atendimento ao paciente, né? Pelo uso adequado das tecnologias, pelo equipamento que vai estar ali presente e funcionar na hora que precisa, né? Então, esse é o legado visto do lado do paciente, né? E a oportunidade para o engenheiro atuar na área, né, de saúde, né, que é o engenheiro clínico, né, trabalhando dentro do ambiente assistencial de saúde, né? Então, a gente vê cada vez mais os hospitais buscando implantar a sua área de engenharia clínica, né? A gente vê as contratações acontecendo, e isso aí cresceu muito e vai continuar crescendo. Quer dizer, despertou para o gestor hospitalar a necessidade da tecnologia estar bem cuidada, né? E quem faz a gestão da tecnologia, quem faz o cuidado da tecnologia dentro do ambiente hospitalar é o profissional de tecnologia, né? Não é o profissional de saúde. O profissional de saúde está focado no atendimento, né? No paciente. E tem que ter um profissional que é o de tecnologia focado em fazer com que a tecnologia funcione corretamente, né? Então, muito se fala aí em avaliação da tecnologia em saúde, OTS, né? Que é você acompanhar o equipamento desde o dia que ele entra na instituição de saúde até o último dia que ele funcionou e vai ser descartado. E aí você tem todo um processo, aí toda uma técnica para você conseguir fazer esse acompanhamento do equipamento e analisar os efeitos dele durante o seu uso, né? Quer dizer, não é só a manutenção, você tem que analisar a eficiência, se está dando retorno para o hospital, se está causando dano para o paciente, quer dizer, tudo isso aí tem que ser analisado e registrado, né? Então, existem técnicas, né, dentro da engenharia clínica para fazer essa avaliação de tecnologia em saúde, né? E a evolução, né, da engenharia clínica foi muito grande. Quer dizer, hoje a gente está falando de tecnologia de informação, do engenheiro clínico que está dentro da sala de cirurgia junto com o médico, né? Mas ela começou lá atrás, né? No passado, engenharia clínica era manutenção, principalmente corretiva. Quando parava, chamava lá alguém da manutenção e ele ia correndo lá ver o que estava acontecendo. Depois foi para a manutenção preventiva, depois veio a necessidade de calibração, o ciclo de vida do equipamento, né? Acompanhado pelo profissional, processos com o paciente. Então, o engenheiro clínico não se envolve somente com o equipamento, ele tem que se envolver, às vezes, com o processo com o paciente. Então, não tem sentido você, por exemplo, ter uma fila de espera muito grande numa unidade do hospital e ter um outro
uma outra unidade ociosa. Quer dizer, então, o engenheiro clínico ele tem que atuar também para ajudar a fazer essa otimização, né, trabalhar, ver como que o equipamento pode ser utilizado para diminuir as filas, por exemplo, né? Então, processo com o paciente. E hoje, tecnologia da informação está presente em tudo, né? O engenheiro clínico tem que entender um pouco, ele tem que dialogar, pelo menos, com o profissional de TI, né? Ele tem que especificar alguma coisa, ajudar a especificar, entender para que ele possa solicitar a especificação, pelo menos, né? Então, é muito importante. Naturalmente, não são todos os hospitais, não é a realidade ainda do Brasil, esse futuro que a gente colocou aí no slide, né? Às vezes nem o presente, né? Então, ainda existem muitas unidades hospitalares que ainda estão lá na calibração, na manutenção, quando parou, chama o técnico e acabou, né? Mas isso representa também uma oportunidade de trabalho, quer dizer, um mercado, né, que ainda vai absorver muito profissional, né? Ainda tem muito para evoluir, né? Então, a gente vê em países aí como o Japão, o próprio Estados Unidos, né, onde a evolução já está muito maior, né? Então, tem procedimentos cirúrgicos, por exemplo, no Japão, que não é feito se não tiver um engenheiro dentro da sala de cirurgia, né? Porque tem que ter alguém responsável por aquela tecnologia que está ali, né? Então, isso não acontece no Brasil ainda, não tem legislação para isso, não tem normas, né? Existe sim normas para poder ter um profissional responsável por responder pela manutenção e gerenciamento da manutenção do equipamento. Então, isso aí tem normas da Anvisa, que exige que o estabelecimento assistencial de saúde tenha lá um documento, né, assinado por um profissional, atestando que aquele equipamento está funcionando, atestando a manutenção do equipamento, né, fazendo lá o registro de toda a manutenção. Isso aí existe, né? Então, eu acho que o futuro, né, é cada vez mais necessidade de tecnologia e necessidade do profissional para cuidar dessa tecnologia. Uhum. Não, perfeito. E você está falando em evolução aqui, né? A gente está com o slide da evolução, como é que ela veio acontecendo. A gente pode já dizer assim que a gente vê muito falar hoje em indústria 4.0, né? Como a gente também tem a saúde 4.0 também. Então, muitos, não são todos, né? Mas já existe isso sendo desenvolvido e alguns lugares já utilizando. O médico está com um celular na mão, pelo computador dele, ele consegue laudar em casa um exame que acabou de ser feito agora dentro de um hospital, de uma clínica, enfim. A telemedicina, né, está envolvida nisso também, mas ele às vezes consegue ver em tempo real o que está acontecendo com o paciente, né? Então você já tem ali sensores ali, transmissores ali, que fazem isso, encaminham para um aplicativo no celular, ele consegue acompanhar o paciente e ver de repente, às vezes é um paciente que não está internado, mas ele está em casa fazendo um Holter, por exemplo, né? Monitorando o coração dele ali, e de repente ele teve uma arritmia, emite um alarme lá para o celular do médico, e naquela hora ele já consegue ver o que está acontecendo com o paciente, né? Como também o paciente pode estar sendo monitorado continuamente, por ser um paciente às vezes grave, e quando acontecer alguma coisa, pode ser um relógio, né, que esses dispositivos wearables que tem hoje em dia, detecta que de repente ele teve uma arritmia, uma parada cardíaca, e aquilo disparar uma ligação para um hospital, por exemplo. Então a gente já começa a ter isso mais presente, né? E das manutenções também, além da corretiva e preventiva, que a gente chama de manutenção preditiva, que de repente aquele equipamento ele é monitorado, né, por um computador, tem vários sensores que monitoram, né, além de ele executar a função dele ali, os computadores também monitoram, né, pontos importantes do equipamento, e ele no final do dia faz um resumo de tudo que aconteceu ali, um relatório, e encaminha para o fabricante ou para algum outro lugar, para informar como é que está o funcionamento daquele equipamento, né? E com isso ele consegue, às vezes, detectar uma queda de desempenho do equipamento por algum motivo, e aí, de repente, já encaminha o engenheiro para aquele lugar, né, para aquele hospital, para aquela clínica, ele já resolveu o problema. Então, ele não, mas dá para aguentar até a preventiva. Então, quando tiver a preventiva, eu já toco essa peça aqui, porque está percebendo que o desempenho do equipamento está reduzindo também. Então, essas outras realidades, hoje a gente já consegue fazer esses monitoramentos aí, né? Sistema de supervisório, né, que a gente só via em indústrias, hoje a gente está conseguindo enxergar isso em áreas médicas também. Tem alguns hospitais aqui no Brasil que utilizam disso, né? São poucos. E como você falou, por ser muito poucos, a gente tem uma área aí enorme de possíveis, né, áreas de atuação do engenheiro biomédico, né? Eu acho que vai ser bem interessante aí para o futuro, que não é tão longe assim, é um futuro próximo, na verdade, né? E aí, você estava comentando, né, a gente está falando aqui sobre engenheiro, graduação, pós-graduação, e tem até uma perguntinha já pronta aqui já no slide, né? Como é que a gente obtém, né, essa extensão das atribuições para trabalhar em engenharia, né?
Você já tinha começado a falar um pouquinho antes ali das leis que existem, né, Fabiano? Pode continuar falando um pouquinho aí para a gente poder ter uma noção aí da pós e da graduação, como é que funciona isso aqui no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem o sistema CONFEA-CREA, que é quem faz toda a regulamentação da profissão de engenharia, né? Então, tem a lei lá 5.194, de 1966, depois a resolução 218, né, que estabelece toda a profissão da engenharia do Brasil, né? Então, dentro ali dessa resolução 218, da lei 5.194, estão as atribuições e as competências dos engenheiros, dentre eles o engenheiro biomédico. Mais recentemente, né, em 2016, tem uma resolução 1073, que estabeleceu que a pós-graduação lato sensu ela pode dar extensão da atribuição do que o engenheiro fez na graduação. Então, se você faz, por exemplo, uma graduação em engenharia elétrica e faz uma pós-graduação em engenharia clínica, você adquire, né, as atribuições do engenheiro clínico, né, porque você já tem a base da engenharia, dentro da engenharia elétrica, e fez uma especialização, que é a pós-graduação em engenharia clínica. Então, você tem atribuição profissional perante a legislação para poder atuar na área de engenharia clínica, né? Assim como o engenheiro biomédico graduado, ele também tem atribuição profissional, garantido pela legislação, para atuar na área de engenharia clínica, né? Porque a engenharia clínica é uma das áreas da engenharia biomédica. Então, o engenheiro biomédico ele não precisa da pós-graduação para poder atuar legalmente na área de engenharia clínica. Mas ele pode fazer a pós-graduação para aumentar o conhecimento, né? Uma pós-graduação sempre vai trazer novos conhecimentos, mesmo para um engenheiro biomédico que já tem atribuição na área de engenharia clínica. Se ele faz uma pós-graduação em engenharia clínica, ele vai ter novos conhecimentos, vai ter uma inserção no mercado, vai ter uma formação de uma rede, um network dentro do curso de pós-graduação, né, que pode facilitar a entrada dele no mercado de trabalho, né? Então é interessante também para um engenheiro biomédico. Então, já está tudo regulamentado, a profissão da engenharia biomédica ela foi regulamentada no Brasil em 2008, né? Então a gente tem já em alguns anos, né, 12 anos, 14 anos, né, que está regulamentada a profissão, e mais recentemente a resolução 1073 permitiu que engenheiros, né, de qualquer área façam uma pós-graduação em engenharia clínica e tenham atribuição na área de engenharia clínica, né? Então, durante muito tempo, os profissionais das diversas áreas de engenharia executaram um bom trabalho, né, dentro dos hospitais, né? Mas hoje tem uma profissão regulamentada, né, dentro do sistema CONFEA-CREA, para fazer essa atividade, né? Então, os profissionais têm buscado a pós-graduação, os hospitais têm exigido dos seus prestadores de serviço, às vezes são terceirizados, né? O certificado de pós-graduação ou o diploma de graduação em engenharia biomédica, para poder contratar a empresa que tenha ali os profissionais de acordo com a legislação brasileira, né? Então, esse é um movimento crescente e vai se fortalecendo cada vez mais. Então, um resumo é isso aí, né? Uhum. E até o próprio CREA hoje está, aqui em Minas, né, está fazendo essa fiscalização, né, está efetivando a fiscalização nessa área, né, então ele já começou em diversas unidades hospitalares, EAS, né, Estabelecimento Assistencial de Saúde, aqui não somente hospitais, mas clínicas e outros lugares que envolvam saúde, que tem a tecnologia médica, né, a fiscalizar isso, né, e cobrar, né, justamente do profissional que realmente é o responsável pela parte da gestão da tecnologia médico-hospitalar. Então, isso é muito importante, né? Porque dá esse respaldo, né, para o engenheiro biomédico aí atuar de uma forma efetiva dentro desses ambientes, né? Isso. Quando a gente fala em fiscalização do CREA, parece que é uma coisa, um bicho-papão, né? Mas, na verdade, o CREA tem atuado de forma mais a orientar, né? Então, ele pede a documentação, pede o preenchimento de formulários e vai orientar o que o hospital precisa fazer para poder fazer a adequação, né, de acordo com a legislação profissional do sistema CONFEA-CREA, né? Então, ele atua mais como um órgão que vai prestar uma orientação do que um órgão que vai punir, por exemplo, o hospital, né? Então, não é esse o objetivo. O objetivo é que os hospitais sejam conscientizados e que o paciente tenha segurança em entrar no hospital e saber que os equipamentos estão bem cuidados, né? Que a tecnologia que está ali está bem cuidada, não só equipamento, mas pode ser software, pode ser equipamento eletrônico, mecânico, né? A parte também de vasos de pressão, né? De autoclave, né? A parte de esterilização, de CME, de central de esterilização, né? Então, tudo isso aí tem que estar bem
bem cuidado. Para cada atividade dessas são engenheiros de áreas diferentes, né? De conhecimentos diferentes aí para poder atuar, né? Exatamente. O hospital, ele tem a área de atuação para praticamente todas as engenharias, né? Então, dentro do Isso. hospital, cada engenheiro tem a sua atribuição profissional relacionada lá a alguma parte do hospital, né? Algum setor do hospital. Exatamente. E aí até já dando uma continuidade a isso, né? O engenheiro tem as suas atividades, cada engenheiro de cada área respectiva tem atividades diferentes dentro do hospital. Então a gente não fala às vezes no grupo somente de engenharia clínica, a gente fala num grupo de engenharia, né? Tem o engenheiro civil, tem o engenheiro mecânico, por exemplo, vai cuidar da parte de caldeiras, vasos de pressão, rede de gases, medicinais. O engenheiro eletricista, que vai cuidar de toda a parte de infra, desde aterramento, sistema de subestação, gerador, né? E a engenheiro clínico também, às vezes a gente pensa que ele está num mundo um pouco fechado ali dentro do hospital, né? Mas a área de atuação do engenheiro clínico, né? Dentro desse ambiente hospitalar é extremamente multidisciplinar, né? Ele tem que ser um profissional ali que entende de várias coisas, né? Então, tem essa imagem aqui com essas diversas áreas aqui, né, Fabiano? Mostrando engenheiro clínico ali no centro ali e todas as outras áreas ali circulando em volta da engenharia clínica, né? Então, o engenheiro clínico ele tem outros conhecimentos, tem que ter outros conhecimentos, outras aptidões ali para poder desenvolver bem o trabalho, né? Esse slide é bastante interessante, né? E a gente vê a complexidade aí de atuar dentro do ambiente hospitalar, né? A primeira coisa que o engenheiro tem que saber fazer dentro do hospital é conversar, né? Então, se um engenheiro que não tenha especialização em engenharia clínica, às vezes ele chega no hospital e leva um choque de cultura até, né? Ele tem que conversar com o corpo de enfermagem, ele tem que conversar com o corpo clínico, ele tem que conversar com profissionais, com a administração, com o financeiro, com vendedores, né? Quer dizer, então é um ambiente extremamente diverso, né? E a especialização em engenharia clínica deixa o profissional preparado, primeiro para conversar com essa turma toda, né? Então, ele chega lá falando a mesma linguagem, ele entende do equipamento, ele entende de anatomia, de fisiologia, né? Então, é muito importante essa especialização, né? Até no sentido de conversar, da comunicação, né? E aí não é só a comunicação, né? Então, ele tem que fazer a gestão da tecnologia, ele tem que saber as técnicas que ele vai fazer desde o inventário, né? Então, existem técnicas para isso, existem softwares no mercado para você fazer o inventário do hospital, que parece uma coisa simples, mas muitas vezes o hospital não tem, né? Você chega lá, está tudo bagunçado, os equipamentos não tem um controle nenhum onde o equipamento se encontra, né? Então, tem que começar pelo inventário, né? Isso é um trabalho muito comum, né? Quando o hospital implanta o setor de engenharia clínica, né? E aí vai, né? E aí vai desde isso aí até ele especificar um equipamento para compra, especificar a energia, saber se a sala está preparada para receber o equipamento, né? Então, você não pode comprar um equipamento e chega no hospital, não tem como entrar com o equipamento no hospital. Não consegue subir no segundo andar, tem que quebrar a parede, né? Quer dizer, tudo isso aí tem que ser previsto, né? Então, é um ambiente bastante diverso. E tem normas, né? Então, cada coisa que você vai fazer dentro do hospital, você tem que recorrer à norma, né? Se você vai fazer uma sala de ressonância magnética, você tem que fazer a gaiola de Faraday, né? Para fazer uma sala de tomografia, a parede tem que ser baritada, tem técnicas lá para fazer isso, tem normas, né? Então, não é só chamar o pedreiro e mandar fazer, né? Você tem que saber contratar uma empresa terceirizada, especializada, que saiba fazer, que garanta que vai estar dentro das normas. São detalhes que um curso de engenharia clínica vai deixar o profissional pronto para poder fazer sem maior problema, né? Enquanto que um profissional de outras áreas da engenharia ele vai fazer, mas ele vai sofrer um pouco mais, né? Se ele não tiver feito a especialização em engenharia clínica, né? Então, é um ambiente extremamente complexo, né? Um ambiente hospitalar, e não é para amadores, né? Quer dizer, tem que ter uma especialização, tem que saber o que está fazendo dentro desse ambiente. E só para a gente ter noção, às vezes você fala que não é para amadores, né? Isso é impactante, porque a gente tem que imaginar sempre, né? Vou falar como se aqui fosse uma linha de produção, um hospital, mas o produto nosso ali não é um equipamento final, né? Mas o produto que está lá é um paciente, é um ser humano, né? Você tem um paciente lá na ponta que vai ser atendido e esses equipamentos têm que estar funcionando perfeitamente
conversando, os médicos têm que saber trabalhar bem com esse equipamento, os enfermeiros, né? De quem a gente está comprando, né? Na hora que a gente vai fazer a compra, tem que sentar com o médico, com o corpo clínico, para ver se realmente aquilo que ele precisa é aquilo que a gente está. Às vezes a gente tem uma ideia de querer colocar uma coisa muito sofisticada e de repente ele precisa de uma coisa simples para resolver o problema dele, né? Então essa conversação tem que existir, né? E é justamente isso aqui, né? É o engenheiro clínico do lado, não é de um lado, né? Tá junto ali, o profissional da saúde, é a soma deles, a gente vai encontrar soluções. Às vezes a gente busca lá, eu quero colocar o melhor equipamento, porque o vendedor veio aqui, a gente vai receber, né? O engenheiro clínico recebe na sala dele lá vendedores o dia inteiro de empresas, mostrando, né? Todo enquanto é tipo de equipamento, mas às vezes a gente pensa assim, nossa, se eu colocar esse equipamento aqui, vai resolver o problema do meu médico lá. Mas aí você vai ver, de repente, o problema dele é outro, né? Ele precisa de uma outra solução ali para poder resolver aquilo que ele quer. E às vezes a solução dele é simples, né? Não é uma coisa sofisticada, não é um equipamento lá de milhões de reais, é algo que com pouco dinheiro você consegue resolver o dia a dia dele ali, né? Destravar aquele problema que ele está tendo. Então, essas buscas por soluções aí, por melhorias contínuas dentro do hospital, né? O engenheiro tem que ter essa aptidão, tem que conversar a língua do profissional da saúde. Não adianta a gente falar ali no nosso engenheirês ali, né? Para o médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta ou para o administrador do hospital, que às vezes eles não vão entender nada. A gente tem que falar de uma forma, da linguagem que eles estão lá, né? O engenheiro clínico, ele fazendo, né, uma pós-graduação, formando em engenharia biomédica, ele gradualmente vai ganhando esse conhecimento, vai entendendo melhor essa linguagem, né, para chegar mais fácil nesses profissionais aí e com isso encontrar soluções, né? Então isso é algo extremamente importante aí, né? Complementando, né? É uma área multidisciplinar, né? Então você não faz engenharia biomédica só com engenharia e nem só com a área da saúde. Então é a quebra do paradigma que às vezes os profissionais de outras áreas da engenharia demoram um pouquinho para entender o que está acontecendo, né? Então, eu vou fazer engenharia biomédica e depois vou conversar com o médico. Não, isso não existe, né? A demanda vem de lá, vem da área da saúde, né? O diálogo tem que ser constante, né? As soluções têm que ser encontradas em conjunto. Eles não vão conseguir fazer nada sozinho, né? Nem o profissional de saúde que não tem o conhecimento da engenharia e nem o profissional de engenharia que ele está preparado para trabalhar com equipamento, mas ele não está preparado para trabalhar com paciente, né? Então ele tem que buscar a demanda lá na área da saúde, né? E é interessante que um curso de pós-graduação Lato Sensu em Engenharia Clínica, a maioria deles tem profissionais de saúde e de exatas, né, no curso, né? Isso aí é um choque, né? Quer dizer, outras engenharias, olha assim, mas eu tenho um curso de engenharia e tenho um profissional de saúde fazendo o curso, né? Bom, é um curso multidisciplinar, né? Nunca o engenheiro biomédico vai atuar na área da saúde, nunca o profissional de saúde vai virar um engenheiro, né? Esse é o objetivo de uma pós-graduação, né? Mas eles têm que conversar, eles têm que trabalhar juntos, né? Então, na minha visão, um engenheiro fazendo o curso, ele ganha conhecimentos para atuar numa área que ele já entende, né? Ele já conhece, e o profissional de saúde, ele ganha segurança para trabalhar com a tecnologia que é cada vez mais presente, né? Dentro do ambiente hospitalar. Sim. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, acho que cada vez mais isso vem se afunilando, né? Antigamente isso aqui era muito separado, né? Hoje em dia a gente já consegue ter essa proximidade e isso é extremamente importante, né? Vou começar a falar um pouco do nosso curso de pós aqui. Não sabia, se tem alguma pergunta, eu só estou metralhando aqui de um lado, mas fica à vontade de fazer pergunta. Estou à disposição. Então, você tem uma experiência muito grande na área hospitalar, né? Quando você iniciou, pôs o pé pela primeira vez dentro do hospital e hoje, você percebe também alguma diferença, principalmente em relação à aceitação do profissional de engenharia dentro do ambiente hospitalar? Quando você entrou lá, você era bem aceito? Era um corpo estranho? Como é que foi a sua experiência? Conta um pouquinho para a gente. Rapaz, eu quando entrei, da primeira vez que eu entrei dentro do hospital, no hospital que eu fui trabalhar, eu trabalhei durante 10 anos lá, eu tremia. Eu tinha medo de tudo que eu ia fazer lá, né? Porque eu sempre sabia que, nossa, o paciente é o final ali, então eu não posso, né, decepcionar aquele paciente ali. E quando eu entrei, isso é em 2004, ali mais ou menos, todo o processo de engenharia biomédica ainda estava sendo desenvolvido muita coisa aqui no Brasil, né? A Unicamp já desenvolvia algumas coisas que até hoje a gente segue, né? O Calil desenvolveu muita coisa interessante lá. Logo em sequência, o Inatel começou também, outras universidades viram aquilo, começaram a desenvolver bastante coisa bacana. Mas
nada te prepara para você pisar dentro de um hospital, né? Quando você está do lado de fora é uma coisa, quando você está lá dentro, né, vendo as pessoas ali necessitando de um acolhimento na área da saúde, o impacto é muito grande. Então já começa por aí, né? Você vai entrar dentro de uma UTI, assistir uma cirurgia, que são coisas que não estão na nossa rotina de engenharia, por mais que a gente tenha visto isso, né? Quando a gente chega de forma presencial e observa lá, isso é muito diferente. E lógico, conversar com a administração do hospital, a gente não conhece as pessoas, eles só pedem, né, exigem um monte de coisa e você fica com aquele receio de dar alguma opinião no começo, né? A gente está muito, eu pelo menos estava muito cru nessa época. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo e hoje olhando, né, para trás e vendo quando eu entrei no hospital e como era o hospital, os procedimentos que o hospital usava, e hoje, depois quando eu saí de lá, do hospital, e vendo como é que hoje eles estão, a cidade que eu morava lá tinha 200 mil habitantes. Só esse hospital tinha um grupo de engenharia biomédica. Hoje, todos os hospitais lá têm um grupo de engenharia biomédica. Na época, para aceitar a gente, como a cidade ficava mais no interior, tudo começou na capital, começou em Florianópolis, essa efervescência da engenharia clínica e biomédica lá. E quando o hospital lá do interior ficou sabendo que tinha essa possibilidade de ter um engenheiro lá dentro, na época, uma diretora que trabalhava lá, ela falou assim, eu também quero ver o que é isso aqui. E ela nem conhecia, mas ela sabia que aquilo tinha um ponto de mudança para o hospital. Então a gente chegou com uma responsabilidade muito grande lá, né? Uma cobrança muito grande. E no começo a gente, até entender de tudo isso e começar a fazer as mudanças para poder buscar melhoria, foram praticamente quase 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, processo de aceitação, né? Muitas pessoas achavam que era um luxo ter um engenheiro lá dentro do hospital, não precisava daquilo. Mas eu lembro quando eu saí, né? Já tinha outros engenheiros já trabalhando no hospital que eu estava. As pessoas vieram agradecer. E aí que você para pensar, falei, nossa, mas né, o que a gente foi fazendo aqui ao longo desse tempo, né? Porque eles hoje não conseguem viver sem o engenheiro lá dentro. Eu tive a oportunidade de participar de cirurgia junto com médicos, colocando novos equipamentos. Então você vai mudando também a mentalidade, não a do engenheiro, mas a dos profissionais que estão lá dentro. E eles vão observando que tem equipamentos que facilitam muito a vida deles, ao invés de eles fazerem aquelas coisas, né, da década passada, do milênio passado, né? Então, a gente foi apresentando equipamentos, mudando o conceito da tecnologia para eles, até porque tem muitas pessoas que têm, às vezes, receio, né, de estar em contato com a tecnologia. Então, isso foi sendo mudado, então acho que isso foi interessante. Né? Esse é um ponto assim que a gente pode dizer, assim, eu posso falar, né, pessoalmente, que foi muito gratificante, né, você ver essa evolução, não só da parte tecnológica, mas da aceitação do engenheiro dentro da unidade hospitalar e o quanto isso é importante, e eles não conseguem imaginar mais hoje como é um hospital sem estar esse profissional lá dentro. Então, eu acho que isso foi onde é que virou a chave deles, né? Então, Santa Catarina hoje é um estado bem adiantado nessa área, mas, como eu falo, às vezes a gente vai para outras regiões do Brasil e isso está muito aquém daquilo que a gente esperaria, né? Então, você tem de um lado um negócio que dá certo, mas você tem de outros também as coisas que vão a trancos e barrancos ali para poder funcionar, né? Então, é esse o mercado que está carente ainda, né, de profissionais para poder melhorar esse atendimento, ajudar no atendimento à saúde, né? Então, eu vejo nesse tempo todo que eu tive lá, essa evolução aí foi, assim, foi exponencial, foi muito rápida, mas no começo demorou um pouquinho, depois também aquilo lá deslanchou e não parou mais. Até hoje lá, é bacana de olhar para trás e ver colegas meus que estão hoje na região, e eles acabaram montando um grupo de engenharia, e eles atendem vários hospitais ali na cidade e na região também, porque os outros lugares viram necessidade, né? E lógico, você fazendo um trabalho bem feito, aquilo vai se multiplicando entre as pessoas ali, né? E eles também vão querendo saber o que é aquilo e entender melhor para poder contratar essas pessoas. Bom, nosso tempo aí já está começando a dar uma encurtadinha, só para a gente poder mostrar o que é o nosso curso, né, de Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica. O objetivo nosso da nossa especialização, um curso lato sensu, né, é formar profissionais tanto da área de ciências exatas e de saúde para ampliar, né, desenvolver os conhecimentos técnicos, científicos, práticas gerenciais para esses profissionais atuarem na área de tecnologia médica, né? Então, no final do curso, o aluno vai poder atuar tanto em estabelecimentos de saúde, empresas, centro de pesquisa do ramo de equipamentos, né, em órgãos do governo que atuam na área da saúde, ou simplesmente ter esse conhecimento e aplicar naquilo que ele faz no dia a dia, né? Em alguma área da saúde ali que não seja um pouco diferenciada, uma área da saúde nova que esteja surgindo aí.
Então, o aluno, com isso, consegue aplicar, né, os conhecimentos de engenharia, computação, anatomia, fisiologia, eletrônica, né, entre outros, para aprimorar essas técnicas, recursos, processos e serviços para a área da saúde. Então, é muito multidisciplinar, né? Tem muita coisa aí envolvida nesse curso. A estrutura nossa, hoje, ele é um curso, então, lato sensu, especialização. Ele é um curso de 360 horas, tá? Aproximadamente aí 2 anos. E a gente tem um conteúdo que a gente dividiu aí em 4 módulos, né? Um módulo introdução, que é um módulo assim, geralmente se o pessoal é da área da saúde, ele vai fazer um curso ali, a primeira disciplina é voltada mais para a parte de engenharia, de eletrônica. Se a pessoa que está entrando é da área da engenharia ou da área das exatas, vai fazer um curso ali, uma aula de anatomia, vai ter umas 16 horas ali voltada para a área de anatomia. Então, a gente direciona os alunos para eles poderem estarem melhor inseridos nesse ambiente que eles vão estar vendo durante os próximos anos, próximos semestres ali, né? Depois vem a parte de aplicações, né, mostrando um pouco mais das disciplinas aplicadas mesmo na engenharia clínica e engenharia biomédica, e depois a parte de tecnologia, que são focadas na parte de, desde o desenvolvimento do equipamento, as normas que envolvem esse desenvolvimento, e também os equipamentos em si, né? Todos os equipamentos hoje que estão atuando aí de maior importância no mercado, nas diversas áreas de saúde, né? Não só na área hospitalar, mas qualquer área de saúde aí. E depois, a gente, para quem geralmente faz o curso de forma presencial, tem um módulo de prática hospitalares, né, que é 32 horas, no qual o aluno vai ir até um ambiente hospitalar, e dentro desse ambiente ele vai conhecer todo o funcionamento, né, ter essa vivência dentro da área hospitalar. Isso é interessante também, porque ele vai conhecer, né, na prática ali, o dia a dia de uma unidade hospitalar, no funcionamento completo dela, desde a administração, todos os setores que existem no hospital para fazer o funcionamento do hospital, e os setores clínicos, né, uma UTI, um centro cirúrgico, uma CME, enfim, tudo que é necessário para o hospital estar funcionando. Tá, okay? Então, essa é a estrutura atual hoje do curso de Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica do Inatel. Algumas habilidades aqui, só para a gente, não vou falar sobre todas elas, mas o profissional das ciências exatas, né, o que ele vai ganhar de habilidade? Né? Ele vai conseguir desenvolver equipamentos, tecnologias médicas para terapia, diagnóstico, monitorização, participar de definição de planejamento e incorporação de tecnologia, gerenciar um parque tecnológico, né? Aprimorar esses processos aqui nos estabelecimentos de saúde que ele possa vir a trabalhar, administrar departamentos, né, que envolvem tecnologias médicas, e para o profissional da saúde, né, de ciência da saúde. Ele vai participar da definição do planejamento e incorporação de tecnologia, aplicar tecnologias de ponta, né, para beneficiar as atividades ligadas à saúde, aprimorar processos no estabelecimento de saúde visando favorecer os cuidados para os pacientes, né, otimização de recursos, administrar departamento que envolva essas tecnologias médicas, né, então cada um pode agregar, né, de acordo com a sua área do conhecimento ali, um novo conhecimento no final desse curso, né. Antes da gente finalizar aqui, Fabiano, queria dizer mais alguma coisa, tem mais algum questionamento, fica à vontade, à disposição sua aqui. Eu queria só agradecer o convite e foi um prazer participar aí com vocês. Eu que agradeço, Fabiano. Obrigado a todos aí também. E só para a gente poder fechar aqui, né? Como é que a gente como é que pode se aperfeiçoar, né, para se tornar um profissional de engenharia clínica, né? Então, hoje na TEL aí, com curso de engenharia biomédica, pós-graduação em engenharia clínica e engenharia biomédica, né, é uma opção que a gente tem no mercado. Eu garanto para vocês que é um curso de qualidade excelente. Temos aí a modalidade hoje, tanto presencial e a pandemia também, né? A gente falando do cenário aí pós-pandemia, né? Trouxe para nós essa modalidade aí online. A gente está tendo aulas híbridas, né? No qual a gente tem também em tempo real o aluno ali em sala de aula e o aluno remoto, né? A gente tem as duas formas ali de atendimento. E com isso o aluno vê em tempo real o professor dando aula em sala de aula, mostrando o que está acontecendo, compartilhando dúvidas dos alunos que estão presenciais, que estão remotos, né? E com isso também a gente consegue uma network bacana, porque a gente tem alunos aí do Brasil todo. Então, dentro do Natel vocês vão ter essa possibilidade, né? E quem tiver a possibilidade de fazer o presencial, e o online também tem um momento que vocês vão estar presencialmente lá para conhecer as dependências do Inatel, ver, né? Nós temos um hospital, um hospilab, né? Um hospital laboratório, né? Essa imagem está de fundo aí, o hospital laboratório do Inatel, onde tem vários ambientes que são simulados como se fosse de um hospital de verdade, né? Onde hoje o Fabiano está fazendo a transmissão desse webinar, um laboratório de imagens, né? Então, a gente tem uma ressonância magnética, tomografia instaladas e reais no laboratório, que o aluno vai poder abrir o equipamento, observar, ver como é que funciona, né? Ultrassom, raio-x. Então, assim,
É uma estrutura muito bacana, muito interessante, que vale a pena vocês conhecerem, né? E dentro do curso de pós-graduação vocês vão estar tendo todo esse pacote junto aí para poder aproveitar a maior parte do tempo possível de tudo isso aí que vocês vão ter disponíveis no curso, tá certo? O link vai ficar aqui tanto para o curso, para a matrícula, né, da pós-graduação em Engenharia Biomédica, tanto online quanto presencial, vai estar aqui no webinar depois disponível para vocês. Então, acesse o link, lá tem mais alguns materiais que vocês podem entrar, tirar dúvidas, observar, olhar, e qualquer coisa fica à disposição também para tirar dúvida de vocês. O corpo aqui de marketing do Inatel também está disponível para vocês tirar dúvidas, então fique à vontade. Agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade de estar participando e do nosso webinar aqui para o ano de 2022, para o lançamento aqui do nosso curso de Engenharia Clínica e Engenharia Biomédica, nossa pós-graduação do Inatel. E um abraço a todos aí, espero encontrar bastante de vocês aí nesse semestre, nos próximos semestres aí, fazendo o curso com a gente, tá joia? Um abraço a todos, obrigado pessoal, uma boa tarde. Fatos que mudam o mundo. Primeira transmissão baseada em tecnologia 5G 100% nacional. A maioria das empresas do Vale da Eletrônica foi fundada ou é gerida por ex-alunos Inatel. O melhor curso de engenharia biomédica de Minas Gerais. Única instituição brasileira credenciada a certificar mundialmente em redes de comunicação para a indústria 4.0. Fato que muda a sua vida. Ex-alunos Inatel ocupam altos cargos em empresas de tecnologia. Para liderar um mundo mais inovador e ser ainda mais respeitado no mercado, faça pós-graduação com quem já é muito. Inatel, o mundo precisa de você.